Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me o gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estudo 48. Trecho 493, 14 de outubro de 1901. Jesus mostra-se como um relâmpago e faz-lhe compreender alguma coisa dos atributos divinos. Bendito Jesus vem depressa, quase como um relâmpago, e nesse relâmpago faz sair de dentro do seu interior, agora um distintivo especial de um atributo seu e agora algum outro. Quantas coisas faz compreender naquele relâmpago, mas retirando-se aquele relâmpago, a mente permanece às escuras e não sabe dizer o que compreendeu naquele relâmpago de luz. Muito mais que sendo coisas que se referem à divindade, a língua humana vê-se em dificuldades para as poder dizer. E por quanto mais se esforça, mais muda fica. Mas bem nestas coisas é sempre uma menina recém-nascida. Mas a obediência quer que me esforce em dizer o pouco que possa. E eis aqui, parecia-me que todos os bens Deus os contém em si mesmo, de modo que, encontrando em Deus todos os bens que ele contém, não é necessário ir a outra parte para ver a amplitude de seus confins. Não, senão que ele só basta para encontrar tudo o que é seu. Agora, num relâmpago, mostrava um distintivo especial da sua beleza. Mas quem pode dizer como é belo? Só sei dizer que, comparadas todas as belezas angélicas e humanas, as belezas da variedade das flores e dos frutos, o esplêndido azul e estrelado céu, que parece que, olhando-o, nos hipnotiza e nos fala de uma beleza suprema. São sombras ou alento que Deus tem mandado da beleza que nele contém, ou seja, como pequenas gotas de orvalho comparadas com as imensas águas do mar. Passo adiante, pois minha mente começa a se perder. Em outro relâmpago mostrava um distintivo especial do atributo da caridade. Mas, ó Deus 3 vezes santo, como poderei eu, miserável, falar sobre este atributo, que é a fonte da qual derivam todos os outros atributos? Direi apenas o que eu compreendi dele com respeito à natureza humana. Compreendi que Deus, ao nos criar, este atributo da caridade se derrama em nós e nos enche todo de si, de modo que se a alma correspondesse, estando cheia do sopro da caridade de Deus, a mesma natureza deveria transformar-se em caridade para com Deus. Ao contrário, conforme a alma se vai difundindo no amor das criaturas, ou dos prazeres, ou do interesse, ou de qualquer outra coisa, aquele sopro divino vai saindo da alma e se chega a difundir-se em tudo. A alma fica vazia da caridade divina. E como ao céu não se entra se não é um complexo de caridade puríssima, toda divina, se a alma se salva, este sopro recebido ao ser criado o irá readquirir a força de fogo nas chamas purgantes, e só sairá quando chegar a transbordar desta caridade. Então, quem sabe que longa etapa terá que acontecer naquele lugar expiatório? Agora, se a criatura tem que ser assim, o que será o Criador? Creio que estou dizendo muitos disparates, mas não me surpreendo, porque não sou para nada nenhuma douta. Sou sempre uma ignorante, e se há alguma coisa de verdade nestes escritos, não é minha, mas de Deus, e eu fico sempre a ignorante que eu sou. Interessante, né? Muito bom. Então, Jesus mostrando para Luísa, né, um pouco dos seus atributos, e ela fica encantada, né? Encantada, tentando explicar pra gente um pouco o que ela viu. Então, é muito grande, né? Ela fala que a língua humana tem dificuldade para poder dizer, né, o que Deus mostra naquele relâmpago de luz, né, de informações. Fica muda, né? Mas bem nessas coisas sempre uma recém-nascida. Mas a obediência quer que eu me esforce para falar um pouco. Então, ela vai tentar dizer. Então, parecia que todos os bens, Deus os contém em si mesmo. Então, Deus é a fonte dos bens. De modo que, encontrando em Deus todos os bens que ele contém, não é necessário ir para outro lugar para ter essa amplitude, né, dos bens. Senão que ele só basta, né, para a criatura humana, para encontrar tudo que é bom. Então, você vai para Deus e não precisa mais nada. Agora, no relâmpago mostrava um distintivo especial da sua beleza. Mas quem pode dizer como é belo? E aí ela fala que não tem como comparar a beleza dele com um anjo, com um humano, com fruta, com nada, nem o céu estrelado,
nada, né, tão belo, é belo como Deus é belo, nada. Que parece que olhando nos hipnotiza e nos fala de uma beleza suprema. São sombras essas coisas todas, ou um alento que Deus tem mandado da beleza que nele contém. Ou seja, como pequeninas gotas de um orvalho comparados às imensas águas do oceano. Então, Deus, ele é lindo demais, e ela não consegue dimensionar, mas ela tenta comparar, dizendo que nada chega nem perto. Passo adiante, pois minha mente começa a se perder. Ela não consegue falar mais da beleza de Deus. E em outro relâmpago, ela viu a caridade, e ela ficou bem impressionada com a caridade. Ela fala que, nossa, Jesus Cristo é a fonte, então, da onde derivam os outros atributos. Então, apenas eu vou dizer o que eu compreendi, ela disse. Ela compreendeu que Deus, ao nos criar, né, ele nos derramou essa caridade em nós, né, e encheu-se todo o nosso ser dele mesmo, né, de Deus, de modo que se nós compreendêssemos isso e correspondêssemos a Deus, estando cheios já do sopro da caridade dele, da vida, essa mesma natureza deveria também se transformar em amor para com Deus. Ao contrário, conforme a alma se vai difundindo no mundo, né, em direção às outras coisas, não Deus, criaturas, prazeres, interesses ou qualquer outra coisa, então esse sopro divino que Deus derramou na alma vai saindo da alma. E aí se chega a difundir-se nessas coisas. E a alma fica vazia dessa caridade para com Deus. É tragédia total, né? E como ao céu não se entra se não tem esse complexo de caridade, né? Ela tem que ser um complexo de amor para Deus. Então a alma, se ela se salvar, se arrependendo, este sopro recebido ao ser criada, ela vai readquirir no purgatório. E só sairá de lá quando estiver transbordante dessa caridade. Então, para ela poder voltar, então a gente tem que manter-se, né, em direção a Deus, um amor muito grande, em direção a Ele, a resposta para Ele, corresponder ao amor dele em cada ato, em cada ato, em cada sopro de vida, em cada. A gente tem que amá-lo, né? Então, é muito grande. Então, quem sabe que longa etapa terá que acontecer no purgatório para muitas pessoas. Agora, se a criatura tem que ser assim, como será o Criador? Né, para readquirir. Creio que estou dizendo agora muitos disparates, mas não me surpreendo, porque não sou para ninguém nada. Então, ela fala que se a criatura precisa readquirir esse amor para poder entrar no céu, imagina como é Deus. Então, a criatura é um gole só de um amor de Deus, né, de um sopro. Então, é mais ou menos isso. E o outro trecho é 494, 21 de outubro de 1901. A reta intenção. Tudo o que não se faz por Deus fica perdido como um pó ante um vento impetuoso. Então, se você não fizer as coisas por Deus, a vida é perdida. Esta manhã, o bendito Jesus, ao vir, parecia que fazia um cerco com seus braços, como para me fechar dentro, e enquanto me estreitava, me disse: Minha filha, quando a alma faz tudo por mim, tudo fica encerrado dentro deste cerco. Nada fica fora. Assim, fora um suspiro, um latido, um movimento qualquer, tudo entra em mim, e em mim tudo fica numerado, e eu, em recompensa, os derramo na alma, mas duplicados de graças, de modo que a alma, derramando-os novamente em mim, e eu nela, chega a adquirir um capital surpreendente de graça. E tudo isto é o meu deleite. Isto é, dar à criatura o que me deu como se fosse coisa sua, acrescentando sempre do meu. E quem com sua ingratidão impede que lhe dê o que eu quero, impede as minhas inocentes delícias. Agora, quem não trabalha por mim, tudo fica fora do meu cerco, espalhando como pó por um vento impetuoso. Então, então é Deus, né? Dar Deus a Deus, né? Ele quer que a gente fique constante dentro do cerco da divina vontade. Então, nenhum movimento, nada deve sair, né? Dessa reta intenção de fazer por causa de Deus as coisas. Então, ele vai recompensar e vai derramar na alma, né? A recompensa duplicada de graça, de modo que a alma derramando-os novamente nele de volta, e depois eu nela, chega a adquirir um capital surpreendente de graça. E tudo isso é o meu deleite. Então ele fica todo feliz por ver a alma nesse manancial de graça, né? Dando e recebendo, recebendo e dando. Dar à criatura o que me deu como se fosse coisa sua, acrescentando sempre mais do meu. E quem com sua ingratidão impede que lhe dê o que eu quero, impede as minhas inocentes delícias. Então, quem não fica conectado com Deus, impede, né? Age com ingratidão e impede o amor de Deus e a felicidade dele em direção a essa manancial de graça que ele quer derramar na alma. Quem não trabalha por mim fica fora do cerco, espalhando todos os seus gestos, os seus atos, como um pó que não se vale de nada, é infértil, é infrutífero, né? Então, se você não vive por causa de Deus, as coisas que você vive,
Então você vive uma vida infrutífera, não vale nada. Então tem que se concentrar. Hoje mesmo eu estava rezando para Deus, perguntando para Ele por que que eu estava desanimada, né, por causa do peso que não muda. Então eu falei para ele, Senhor, eu não entendo, né, mas só que eu vi uma mulher contando lá na comunidade do programa do Dr. Renan, que eu estou participando, ela falando que foi numa balança e estava com 73 quilos. Foi na outra balança, estava 68. Aí ela falou, eu emagreci ou não emagreci? Porque daí ela voltou na balança anterior, que ela sempre pesava, estava 73. Então, eu tô vivendo a mesma coisa. Eu não sei se eu emagreci, porque a minha balança não muda. Não muda nunca. Ela não muda, então eu fico assim, aí eu não posso ficar me pesando mais, porque tá me deixando meio estressada. Eu fico muito desanimada. Aí eu fui conversar com Jesus, falei, Jesus, por que que eu tô assim, né? Porque eu não quero ficar com interesse sobre a minha pessoa. Eu quero ganhar o resultado para a sua glória, né? Mas se eu estou nervosa, é porque eu estou interessada. É meu interesse. E junto com o teu interesse, eu não sei, eu tô tão perdida aqui, né, Senhor? Então eu falei para ele, se não for a tua vontade, me ajuda a esquecer disso, né? A fazer do jeito que tem que fazer, claro. Seguir as instruções, né? Já entrei no programa, agora tem que seguir as instruções, obedecer lá o doutor, né? As coisas que ele oferece lá. E tal, eu vou fazer por amor a Jesus, os atos, tudo bonitinho, obedecendo direitinho, né? Seguindo a dieta certinhas, as dietas que vão ser dadas e acabou, né? Então já tenho umas ideias de como fazer para não errar, tô tentando aí me organizar, né? Vou usar todas as formas que eu puder para poder não pisar na bola, né? Tô tentando me organizar o máximo que eu posso. Então seja feita a vontade de Deus. Aí eu perguntei para ele, se eu tô ansiosa, se eu tô abatida com isso, se eu tô com algum sentimento em volta disso, eu ofereço todos esses sentimentos na divina vontade, né? Porque eu falei para Jesus, eu não quero ficar olhando para meu interesse humano. Eu não quero ficar preocupada em mostrar, né, para as pessoas alguma coisa, em ver as pessoas me olhar e me elogiar. Eu não quero nada disso. Me perdoa se isso está presente no meu inconsciente, consciente, não sei. Se vem esse pensamento de interesse humano, de estima humana, pelo amor de Deus, Senhor, Deus Poderoso, da onde que vem isso? Eu quero, né, dizer não, né? Eu quero dizer não. Eu quero só fazer por causa de ti, não por causa de mim, né? Então, tipo assim, eu não quero fazer isso por causa de mim. Então, assim, eu vou, claro, ganhar muito com isso, vai ser bom, mas eu não quero fazer por mim, me ajuda. E eu acho que ele está ajudando, justamente permitindo essas contrariedades, justamente para amargar a situação, né? Para eu perder o gosto de querer, né? De perder o gosto, fazer, mas, né? Perder. Então, eu tô sentindo que ele tá agindo e é dolorido, realmente, o processo é esse, né? A cruz sempre está presente. Então, a gente vai crescendo, né? Com Deus nessa compreensão cada vez mais. E rezar é muito importante. Conversar com Jesus sempre é muito importante o que você está pensando, você falar para ele vai considerar plenamente o que você está falando, porque é a vida que ele está dando para você e você está dedicando, comprometida a ele, colocando ele no primeiro lugar. Então, o tempo todo eu sempre me concentro nisso, o máximo que eu posso, né? Colocar sempre Jesus em primeiro lugar. Quando eu distraio meu pensamento, eu sei que ele está me vigiando, está comigo, suprindo aquilo que eu não consigo estar atenta 24 horas, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, te amo, te amo, te amo. Então, eu peço para Jesus, Senhor, me ajuda, né? Só o Senhor para poder viver em mim essa divina vontade de uma forma perfeita. E aí essa vida é nossa, né? A vida de Deus em nós, a vida divina de Deus em você, porque você permite. Você permite e quer corresponder, ter consciência do que ele está fazendo à medida da sua pequenez, né? Porque nem tudo você vai alcançar. Então a gente vai seguindo, né? Um passo de cada vez. Amém? Jesus, eu confio em vós, fit. Manter-se na reta intenção. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 4, 14 de outubro de 1901. Jesus mostra-se como um relâmpago e faz-lhe compreender alguma coisa dos atributos divinos. O bendito Jesus vem depressa, quase como um relâmpago, e nesse relâmpago faz sair de dentro de seu interior, agora um distintivo especial de um atributo seu, e agora algum outro,
quantas coisas faz compreender naquele relâmpago. Mas, retirando-se aquele relâmpago, a mente permanece às escuras e não sabe dizer o que compreendeu naquele relâmpago de luz. Muito mais que sendo coisas que se referem à divindade, a língua humana vê-se em dificuldades para as poder dizer. E por quanto mais se esforça, mais muda fica. Mas bem nestas coisas é sempre uma menina recém-nascida. Mas a obediência quer que me esforce em dizer o pouco que possa, e eis aqui. Parecia-me que todos os bens Deus os contém em si mesmo, de modo que, encontrando em Deus todos os bens que ele contém, não é necessário ir a outra parte para ver a amplitude de seus confins, não senão que ele só basta para encontrar tudo o que é seu. Agora, num relâmpago, mostrava um distintivo especial de sua beleza. Mas quem pode dizer como é belo? Só sei dizer que, comparadas todas as belezas angélicas e humanas, as belezas da variedade das flores e dos frutos, o esplêndido azul e estrelado céu, que parece que, olhando-o, nos hipnotiza e nos fala de uma beleza suprema, são sombras ou alento que Deus tem mandado de beleza, da beleza que nele contém, ou seja, como pequenas gotas de orvalho comparadas com as imensas águas do mar. Passo adiante, pois minha mente começa a se perder. Em outro relâmpago mostrava um distintivo especial do atributo da caridade. Mas, ó Deus 3 vezes santo, como poderei eu, miserável, falar sobre este atributo, que é a fonte da qual derivam todos os outros atributos? Direi apenas o que compreendi dele com respeito à natureza humana. Compreendi que Deus, ao criar-nos, este atributo da caridade se derrama em nós e nos enche tudo de si. De modo que, se a alma correspondesse, estando cheia do sopro da caridade de Deus, a mesma natureza deveria transformar-se em caridade para com Deus. Ao contrário, conforme a alma se vai difundindo no amor das criaturas, ou dos prazeres, ou do interesse, ou de qualquer outra coisa, aquele sopro divino vai saindo da alma e se chega a difundir-se em tudo. A alma fica vazia da caridade divina. E como ao céu não se entra se não é um complexo de caridade puríssima, toda divina, se a alma se salva, este sopro recebido ao ser criada o irá readquirir a força de fogo das chamas purgantes, e só sairá quando chegar a transbordar desta caridade. Então, quem sabe que longa etapa terá que acontecer naquele lugar expiatório? Agora, se a criatura tem que ser assim, o que será o Criador? Creio que estou dizendo muitos disparates, mas não me surpreendo porque não sou para nada nenhuma douta. Sou sempre um ignorante, e se há alguma coisa de verdade nestes escritos, não é minha, mas de Deus, e eu fico sempre a ignorante que sou. É muito interessante, né, o jeito que Deus mostra para ela. E aí eu queria contar uma vez, eu tive uma experiência assim, como ela falou aqui, a gente tem essas experiências, depois a gente vê e depois não sabe falar, colocar em linguagem humana, né, uma experiência que é divina. Há muito tempo eu tive algo parecido assim com o que ela está falando aqui. Assim que eu me converti, foi um pouco antes da pandemia, foi próximo de quando eu estava para ter acesso ao livro do céu. Eu vi, só que eu não sei explicar. Eu estava rezando, e aí de repente, assim, veio na minha mas não sei se foi na mente, não. Ai, Senhor, não sei explicar. Eu estava rezando e de repente eu comecei a contemplar a beleza de Deus, mas sem ver ele, é por isso que é difícil explicar. Eu contemplava a beleza dele, veio uma luz no meu intelecto, assim, na minha alma, na minha inteligência, uma luz me mostrando a beleza de Deus. E eu fiquei hipnotizada. Eu fiquei extasiada, eu fiquei assim, sem palavras, eu só chorava, eu só conseguia chorar. Eu estava com os olhos abertos, eu não estava com o olho fechado, eu estava com os olhos abertos, mas eu não via de Jesus na minha frente, eu não via Jesus na minha frente com os meus olhos humanos, eu não via. Mas veio uma luz no meu intelecto muito rápido, como ela falou, relâmpago, rápido, foi uma coisa, não foi tão rápido assim, segundos não, foi uns minutos ali, eu não sei quanto tempo durou, mas eu fiquei contemplando essa beleza de Deus. Hoje, no dia que aconteceu, eu não consegui entender
tão bem o que aconteceu. Eu sei que eu fiquei apaixonada por Deus. Eu fiquei extasiada. Eu falei, eu não quero mais nada da minha vida, eu só quero Deus. Eu não quero mais nada. Eu fiquei... Veio essa luz na minha mente, mas eu não vi com os meus olhos. Mas eu ficava olhando em direção, alguma, assim, numa direção, porque como se tivesse aparecido na minha frente. Eu não sei explicar, gente, mas é assim, é como se tivesse aparecido na minha frente, mas eu não via nada com os meus olhos, mas ao mesmo tempo eu não parava de chorar e de ficar apaixonada por Deus. E depois disso, mudou, meu Deus, na minha alma, assim, teve uma mudança, porque eu vi, eu contemplei essa beleza dele, a beleza, principalmente que veio nessa luz foi sobre a beleza, de como ele é belo. E que é o que ela falou aqui. Não tem mais nada mais belo que ele. Nada, em nenhum lugar, nada que eu olhe na terra é mais belo do que o que a minha inteligência contemplou nesse dia. Nada, nada, nada. Não existe nada, 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 nada que seja mais belo e mais apaixonante, mais assim, do que essa luz que eu contemplei com a minha inteligência só. Eu não vi com os meus olhos humanos, não vi luz nenhuma, não vi. Foi intelectual. Foi no meu intelecto, na minha alma. Mas isso fez eu, depois dessa experiência, assim, mudou tudo. Mudou tudo. E aí eu vi, não tem mais nada mais belo que Deus. Nada, 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 nada. Então é muito interessante, assim, como Deus mostra pra gente, assim, né, o jeito que ele, essa experiência, né, como ele mostra. E é realmente, eu leio isso aqui, eu falo, realmente, eu vi isso aqui. Não tem mais nada mais belo que ele. E aí essa outra parte que ela fala da caridade, né, que o jeito que ela entendeu, né, que parece que ele derrama quando ele, quer ver que ela fala aqui, né, compreendi que Deus ao criar-nos, este atributo da caridade se derrama em nós e nos enche todo de si, de modo que se a alma corresponde, então ele derrama a caridade dele em nós, o amor dele em nós, na nossa alma. E se a gente corresponder amando-o de volta, então ele derrama todo o amor dele na nossa alma. Se eu correspondo amando-o de volta, a gente fica transformado nessa caridade, né? Se a gente corresponde amando-o de volta, né? Corresponder a essa caridade que ele derrama em nós é amar ele de volta. Mas aí, o que eu entendi assim, ele derrama, ao criar, ele derrama esse amor dele em nós, pra gente amar ele somente e se transformar nessa caridade. E no céu, só entra quem é puríssima caridade para Deus, amor para Deus. Só entra no céu quem é puríssimo amor para Deus, quem ama somente a Deus, quem corresponde plenamente a essa caridade que ele derramou. Tanto que Jesus fala, né, tem trecho que ele fala assim, só entra no céu se você me amar todos os minutos, todos os segundos da sua vida. E se você não me amar, vai ter que preencher os vazios do amor do purgatório ou na terra. Aí ele fala para ela, você não tem noção do que vale do valor da privação. O que acontece na privação? Quando você está privada de mim, você está sentindo a privação e você chora por causa dele. Ele explicando o que era a privação. Que a privação preenche esses vazios do amor. E o tempo que você não amou, quando você está privada de Deus e chora por causa dele, preenche esses vazios do tempo que você não amou. Então, ou você preenche esses vazios do amor para Deus aqui na terra, ou preenche no purgatório. Só entra no céu se você preencher esses vazios do amor que você deixou de amar a Deus e amou outras coisas. Aí ela falou, ele explicou, né, que se a pessoa amou outras coisas, não correspondeu a essa caridade, e esse amor que Deus colocou no nosso coração, na nossa alma, a gente usa para amar as criaturas, a gente desvia esse amor para as criaturas ou para as coisas ou para ter poder, ou amar-se ou a si mesmo ou as pessoas e não ama a Deus, não usa esse amor para corresponder a Deus e vive e ama outras coisas, aí tem que ser purificado. Por isso que ele fala, né? Ele fala no livro do céu, ele fala que o homem, que ele não poderia ter feito o homem de outra forma, que o homem é um tecido de amor, que a gente foi criado para amar, que a gente foi criado para amar.
Mas esse amor, ele criou a gente para amar, mas para amar ele. E a gente acaba usando esse amor que o homem não sabe viver de outro jeito. Ele ama outras coisas. A pessoa que ela vive por causa do dinheiro, ela ama o dinheiro. Ela se sacrifica, e o amor é sacrifício, né? E a pessoa sacrifica para ter dinheiro, sacrifica para ter poder, sacrifica para ter a atenção de outra pessoa. Mas aquilo ali, ela está pecando, mas porque ela está empregando esse amor para outras coisas, desviando o alvo desse amor. E ela está amando a si mesma, amando as pessoas, amando o dinheiro, amando o prazer, amando essas outras coisas. E aí tem que purificar. Esse amor é só para Deus. E aí ela fala, né, que achei interessante que ela falou. Ela falou assim: agora, se a criatura tem que ser assim, o que será do Criador? Se a criatura tem que ser, para estar no céu, é esse complexo. Foi isso que eu entendi que ela ficou pensando, né? Se a criatura para ir para o céu, tem que ser esse complexo de amor, que no céu só tem quem ama, só tem amor. Só entra no céu se você ama. Imagina Deus, o quanto ele é amor. Se a criatura para entrar no céu, ela tem que ser puríssimo amor, como que é Deus? Porque a gente, por mais que a gente seja puríssimo amor entrando no céu, mas a gente é uma criatura limitada, limitados, a gente é de natureza humana. Imagina como é o Criador. Se a gente vai entrar no céu e todo mundo que entra no céu é puríssimo amor, que tenha se purificado aqui na terra ou que tenha se purificado no purgatório. Imagina o Criador, como ele é amor, que infinito amor. Meu Deus. Aí no volume 494, 21 de outubro de 1901, a reta intenção. Tudo o que não se faz por Deus fica perdido como pó ante um vento impetuoso. Esta manhã, o bendito Jesus, ao vir, parecia que fazia um cerco com seus braços, como para me fechar dentro, e enquanto me estreitava, me disse: minha filha, quando a alma faz tudo por mim, tudo fica encerrado dentro deste cerco, nada fica fora. Assim, fora um suspiro, uma batida, um movimento qualquer, tudo entra em mim. E em mim tudo fica numerado, e eu, em recompensa, os derramo na alma, mas duplicados de graça, de modo que a alma, derramando-os novamente em mim, e eu nela, chega a adquirir um capital surpreendente de graça. E tudo isto é meu deleite, isto é, dar à criatura o que me deu como se fosse coisa sua, acrescentando sempre do meu. E quem com sua ingratidão impede que lhe dê o que quero, impede minhas inocentes delícias. Agora quem não trabalha por mim, tudo fica fora de meu cerco, espalhado como pó por um vento impetuoso. Então tudo que a gente faz por Deus, por amor a Deus, se a gente corresponde a esse amor, tudo fica nele, no coração dele. E a gente faz por ele e ele derrama, você ama ele derrama mais amor em você, mais amor na sua alma. E você está amando, e quanto mais ele derrama amor, e você corresponde, mais ele vai derramando e aí vai ficando um mar de amor, né? E, só que ele se deleita em derramar mais amor e a gente amar ele com o próprio amor que ele colocou. Então a gente está correspondendo a Deus, mas é com as próprias coisas que ele colocou na nossa alma, com o amor que ele colocou na nossa alma. Só que a pessoa pode negar isso, né? Não corresponder. E aí fica, se a pessoa faz as coisas, mas não é por causa de Deus, tudo é vazio, não presta. E eu leio tudo isso fica gravado na nossa alma, né? Eu leio tudo isso. E aí quando a gente percebe assim, quando eu percebo que eu tô desviando o foco, né, desse amor, de fazer tudo para Deus, por Deus, eu também fico assim conversando com Jesus ontem, aí a Aline contando a experiência dela, né, que ela tava rezando, pedindo ajuda para Jesus, para mostrar para ela, né, se ela estava fazendo, era só por ele, né? Porque que ela estava preocupada, né? E tudo que ela falou. Aí eu lembrei do que eu estava conversando ontem com Jesus também. Porque eu estava eu tava ansiosa demais. Eu estava muito ansiosa. Muito preocupada, com um monte de pensamento na minha cabeça. Eu cheguei do trabalho e eu não conseguia parar de pensar nos problemas que eu estava enfrentando lá no trabalho. Eu não conseguia parar, não conseguia. Começou.
comecei a entrar numa crise, assim, de ansiedade, de preocupação, sem saber o que fazer. Sem saber o que fazer, que era muita coisa na minha cabeça, muitas demandas, está acontecendo muito problema aqui, muito problema. Porque o lugar que eu trabalho, a minha função aqui, o meu trabalho, o local que eu trabalho, a nossa equipe de trabalho, ela cuida dos pagamentos do Brasil inteiro, é tudo concentrado aqui, em um lugar só. A minha equipe é grande, mas mesmo assim, é do Brasil todo. E aí tava chegando problema de tudo quanto é lado, toda hora chegava, toda hora. E eu fiquei assim, eu não consigo. Aí eu fui para casa e eu vou sair de férias, eu vou sair de férias, então eu tô correndo assim, né, tentando resolver as coisas até sexta-feira, mas eu sei que eu não vou resolver, mas eu tenho que deixar mais ou menos as coisas encaminhado, né? E aí eu não tava conseguindo me acalmar. Aí eu falei, Jesus, socorro. Aí eu comecei a conversar com Jesus, rezar e falar, porque eu tô assim, eu não devia estar assim, porque se eu confio em ti, se eu confio no Senhor, isso é falta de confiança. Eu não quero ficar assim preocupada, tô perdendo minha paz, eu não quero ficar pensando nessas coisas. E fiquei conversando com ele. Aí eu rezei bastante, fechei meus olhos assim, rezei. E aí foi interessante, porque aí eu falei, Jesus, eu tenho que calar o meu eu. Parece que tem outra pessoa aqui dentro de mim que, que quer falar. É estranho, né? Assim, parece que tem uma pessoa aqui, uma voz que não quer calar. E eu não quero que essa voz fale. Que é a minha vontade, o meu humano, gritando, aflito. Eu falei, Jesus, eu sei que essas coisas, aflição, perturbação, medo, isso aí é da vontade humana. Aí eu fiquei rezando, Jesus. Aí eu conversando com essa vontade humana, mandando ela calar a boca. Aí eu comecei a falar comigo mesma. Por que que você tá nervosa? Por que que você acha que tem que resolver tudo? Não é? E se não resolver o problema? E se não resolver? E se atrasar todos os pagamentos? Qual que é o problema se atrasar? E eu comecei a brigar comigo mesma. Eu e Jesus brigando com a minha vontade humana e mandando ela calar a boca. E se atrasar os pagamentos, o que que tem? Que problema que tem? Se ficar tudo atrasado? Você não vai atrasar. E daí? Vai atrasar. Eu vou deixar tudo relatado. Atrasou por causa disso e daquilo. E desse problema, porque não tem como resolver isso agora. O sistema da Receita Federal mudou e está dando um monte de inconsistência, de erro. Então, e se atrasar? E fiquei falando, eu não vou me preocupar. Se atrasar, não tem problema. E aí fiquei desse jeito, pronto. Me acalmei, respirei fundo, respirei. Aí calou tudo. Então, assim, a gente tem que se dominar. Aí eu falei, nossa, Jesus, falar com o Senhor. É porque a gente fica, às vezes, no nosso eu. Esse eu que fica. Essa aflição, essa preocupação, é tudo o nosso eu, o nosso humano. Aí eu falei assim, aí eu fiquei conversando com esse eu, com esse, mandando ele calar. Gente, isso aí tira com a mão. Porque aí você pega, você fica na sua inteligência, na memória, na vontade, ela dominando o seu humano, a sua natureza humana, a sua vontade humana. Todo o conhecimento que a sua inteligência contemplou, fica guardado na memória. Aí você acessa essa parte, a sua alma dominando o seu humano. E aí eu falei, aí eu dominei, mandei a vontade humana ir passar. E dormi tranquila, 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 calma, tranquila. Esqueci, respirei, rezei, falei. Depois eu fui rezar mais tarde lá para colocar meu filho para dormir, rezei, dormi tranquila. Aí hoje, quando eu cheguei aqui de manhã, Jesus me deu uma luz assim, para poder resolver o problema. Ainda tenho que colocar em prática o que ele me falou, mas ele deu a solução assim. Porque o jeito que eu tava meio perdida, sem saber o que fazer para resolver, para lidar com os problemas. Tem coisas que a gente não vai conseguir resolver, estancar o problema, mas você tem que ter um meio para poder, como se fosse assim, fazer a gestão da crise, né? Uma gestão da crise. Aí ele me explicou. Do jeito que eu estava pensando, eu estava tentando enxugar gelo. Enxugar gelo. Aí ele me mostrou a imagem. Você tá como se fosse assim, tem um. Você tá querendo. Ele me mostrou a imagem assim, deixa eu ver. Tem um monte de. Como se fosse assim, uma pessoa tentando. Tem um monte de, deixa eu ver aqui um exemplo, de flecha vindo em sua direção.
E um monte de flecha vindo em sua direção, um monte de flecha. E você tá tentando, com uma arma assim, lançar essas flechas, né? Mas enquanto você vira de um lado para poder escapar de uma flecha, vem outra. Então vem um monte, vem milhares de flechas. Você não vai conseguir sair de todas. O que que você tem que fazer? Onde é que tá? De onde tá saindo essas flechas? Você tem que parar a fonte lá das flechas, né? Digamos assim. Outro exemplo melhor. Uma goteira no telhado. Uma goteira que está caindo no chão. Tem uma goteira e está fazendo uma poça de água no chão. Aí, você tentando resolver, para resolver esse problema, você pega um pano e limpa a poça de água. Aí, daqui a pouco tem mais água lá, porque a goteira está lá no teto. Aí, você coloca um balde para poder parar de derramar, de ter a poça de água no chão. O balde enche e derrama. O que que você tem que fazer? Você tem que ir lá e tampar o teto. Aí acaba o problema. Então ele me mostrou que eu tinha que fazer isso, ir lá na fonte de onde estava o problema. E eu, entendi. Aí eu conversando com meu colega, eu já sei que a gente vai ter que fazer. Nós vamos ter que chamar as empresas. Nós vamos ter que estancar o problema lá de onde está saindo o pagamento, lá no início do processo, lá na ponta, de onde nasce o problema. Então a gente vai ter que chamar todas não vai dar. Vamos chamar as empresas e vamos fazer um comunicado para todas. As mais problemáticas. Vamos ter que fazer um comunicado para todas. Então assim que vai resolver. Aí vai resolver. Aí pronto. Eu acalmei já ontem, calei o meu eu, porque a vontade humana te deixa aflita, nervosa, ansiosa. Você não consegue nem pensar. Aí eu fui, rezei, gente, eu rezei, coloquei minha cabeça no lugar. Acabou a ansiedade. Eu entrei em mim, né? Que Deus tá. É rezar, o negócio é rezar. É conversar com Deus, colocar tudo. Se a gente ficar no nosso eu, meu Deus, a gente se desespera. Então eu vi a Aline falando, contando esse relato, e eu lembrei, né, dessa situação que eu vi ontem. Porque eu fiquei assim, Jesus, eu não tô fazendo tudo por ti. Se eu tô trabalhando, é por ti que eu tô ali. Mas se eu tô é, nervosa, aflita, quer dizer que eu não estou inteira trabalhando por ti plenamente ali no divino. É isso que eu fiquei pensando. Se eu estou nervosa desse jeito, ansiosa, esses pensamentos me afligindo, isso não é divino. Isso é humano. Isso é do humano. Eu não quero ficar no humano. Eu percebi, eu falei, eu estou no humano. Eu não estou no divino. Eu não quero ficar no humano, eu quero fazer tudo por Deus, com Deus, em Deus, na divina vontade. E se eu estou na divina vontade, eu não estou, né? Essa perturbação não existe. E Jesus deixa isso muito claro. Ele falou assim: isso é do humano. Isso é, ele fala, né? Dá pra gente entender isso, lendo tudo que ele falou no livro do céu. Tudo que eu já li até agora eu entendi. Isso é do humano. Isso não entra no âmbito divino, a gente tem que ficar no ambiente divino. E sempre que a gente perceber, claro que às vezes vai acontecer isso, a gente vai ficar preocupado, nervosa, aflita, mas sempre que perceber é porque você colocou um pezinho lá no humano. Aí você volta para o seu centro, volta para o centro, volta. E aí fica tudo bem, você fica em paz. Mas aí tem outros trechos que ele fala também, assim, que essas coisas do humano fica no externo. Que no fundo, no fundo, no fundo da alma, na inteligência, memória e vontade, no fundo da alma, tá intacto. Não sei explicar direito assim, mas essas coisas, essas perturbações, às vezes é uma coisa que fica fora, que ali dentro está intacto, mas a gente tem que voltar para dentro de si, que é onde está Deus, é onde está o palácio ali, né? Que a gente está habitando o palácio divino, o céu. Deus está em nós e a gente voltar para Ele, voltar os nossos olhos para Ele, a atenção para Ele, a inteligência para Ele e deixar na nossa mente ficar só nessa consciência do divino, ficar com o que Deus fala, né? Resgatar tudo que Deus fala, o que Ele diz, o que Ele falou, o que está escrito na sua alma, resgatar tudo isso aí volta a paz, aí volta. E vai ser sempre assim. Então é assim o tempo todo. A gente não pode ficar é, nesse. É como a Aline falou, né? Rezar. Pedir ajuda para Deus. Rezar.
rezar e colocar tudo, né? Recorrer a Ele. E isso é o amor que Ele coloca, né? Porque eu não fui recorrer, eu estava nessa aflição, não fui recorrer para uma solução, para poder resolver esse problema e me acalmar. Eu vou tomar um vinho para me acalmar, estou muito nervosa. Eu vou tomar um vinho para me acalmar. Não, eu fui para Deus. Então você concentra todo o seu amor nele, você sabe que todo o bem, tudo está concentrado nele, você só quer ele. Então eu encontro toda a minha satisfação e tudo nele, né? Não é proibido tomar vinho, claro que não, mas assim, é, quando a gente ama, né, a Deus verdadeiramente, você tá nele, tudo é ele, tudo você se refere a ele. Amém, filha de Jesus, eu confio em vós. Amém.